A paz do Senhor a todos. Trago hoje uma palavra em Marcos, capítulo 9, verso 17, que diz assim: E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, aonde quer que apanha, espedaça-o, e espuma e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que eu expulsasse e não puderam. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis ainda? Trazei. E trouxeram-lhe, e quando ele viu, logo o espírito agitou com violência e caindo endemoniado por terra, revolvia-se escumando, e perguntou ao pai dele: Há quanto tempo há que sucede isso? E ele disse: Desde a infância. E muitas vezes tem lançado ele no fogo, na água, para destruir. Mas se tu puderes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu puderes crer, tudo é possível que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajude a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo. Disse-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus tomou-o pela mão e ergueu, e ele se levantou. Amém. Esta passagem de Marcos, ele está com Jesus numa multidão, e ali naquela multidão vem um homem dizendo que um de seus discípulos, os discípulos, ele pediu para seus discípulos expulsar um demônio que estava mudo no seu filho, mas não conseguia. E Jesus, ouvindo essa história, disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? E ele continuou contando: Meu filho, quando o espírito apossa dele, ele se joga no chão, joga na água, se joga no fogo e tenta matar ele. E ele fica definhando. E Jesus pergunta quanto tempo que ele está assim. E o homem, o pai do menino, diz: Desde a infância que isso acontece. E Jesus disse: Até quando estarei convosco, ó geração incrédula? Jesus pergunta ao pai do menino: Você crê? Eu preciso que você creia. E o pai do menino chora e clama e diz: Senhor, eu creio. Se tu podes fazer alguma coisa, eu creio. Acrescenta, ajude a minha fé. E Jesus disse: Tudo é possível ao que crê. Jesus clama dizendo: Tudo é possível ao que crê. E ali Jesus se direciona ao menino e quando o menino se aproxima de Jesus, Jesus se aproxima do menino, o Espírito toma aquele menino e ele começa a se debater, a gritar. E Jesus disse: Espírito mudo e surdo, sai dele e não volta mais. E aquele espírito que estava naquele menino gritou, se debateu e saiu. E deixou aquele corpo daquele menino como morto no chão. E a multidão que estava em volta dizendo: Ixi, o menino morreu, porque ele ficou parado. E Jesus toca naquele corpo
ergue o menino. E o menino levanta, são, salvo, limpo, liberto. E ele entrega ao seu pai. E um dos seus discípulos diz: Senhor, por que os discípulos ou nós não conseguimos expulsar este demônio? E Jesus disse: esta casta só sai com jejum e oração. Porque é espírito que aposta de pessoas que são surdo e mudo, não ouve, não fala, mas em espírito de oração, em consagração, ele é ordenado para sair, que saia, e sai, tem que sair. Que nós possamos crer nesta palavra. Há pessoas que precisam ser libertas. Há pessoas que são apossadas desses espíritos para confundir, para perturbar, para atrapalhar a saúde mental de pessoas. E quem não tiver em espírito, e quem não estiver em consagração, esse espírito não vai sair. Mas Jesus disse: até quando estarei convosco, ó geração incrédula? Jesus pergunta ao Pai dizendo: você crê? Tudo é possível ao que crê. E o pai do menino disse: eu creio, Senhor, acrescenta a nossa fé, nos ajuda. Então Jesus, que há tempos estava em consagração, em jejum, em oração, aquele demônio que estava naquela criança, naquele jovem, ouviu Jesus falar e disse: sai dele. E aquele espírito saiu. E aquele menino foi liberto, porque o pai creu que Jesus poderia fazer esta obra. Jesus está dizendo nesta palavra: tudo é possível ao que crê, para que a porta da libertação se abra. Tem que crer. Tem muitas pessoas que estão acorrentadas, mas não tem ninguém que crê por ela ou ela crê para ser liberta, para ser livre, para adorar a Deus. Para que as correntes da maldição, da perseguição, saia daquele corpo, que aquele espírito liberte aquela vida, aquele corpo. E até os dias de hoje, os espíritos procuram a quem possa tragar. A Bíblia diz que o leão, que o diabo é como um leão. Não é o leão, mas é como o leão, que ruge ao derredor, procurando a quem possa tragar. Procurando vidas, almas, para tragar, para acorrentar, para perturbar. Mas aquele que crê, que estiver em espírito, em verdade, em consagração a Deus, este espírito não pode mais segurar, não pode mais se apossar. Que no nome do Senhor Jesus ele saia e vidas são libertas para que o nome do Senhor seja glorificado. Que nós possamos estar nesta sintonia que Jesus está dizendo. E os discípulos, alguns ali passaram esta vergonha, dizendo: Senhor, porque nós não conseguimos expulsar este demônio, este espírito imundo? E Jesus disse: esta casta só sai com jejum e oração. Que nós possamos estar nesta sintonia, porque há tempo e fora de tempo precisamos trabalhar. E se nós não estivermos nesta sintonia, isso não vai acontecer. Mas que isso venha acontecer se estivermos na consagração, em oração, para que esta obra venha a ser realizada e vidas venham a ser salvas. Mas tudo é possível ao que crê. O próprio Jesus diz ao Pai: se tu creres, tudo é possível ao que crê. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, sobre a Tua palavra, Senhor, te agradecemos pela vida, pela paz, pelo livramento. Traz a cura, a libertação, a salvação a todos que nos ouvem, a todos que seguem a Tua palavra, para ser curado, liberto.
Nós cremos em Ti e no Teu nome há poder para salvar, para curar, para libertar. Restaura, Senhor, liberta as vidas, venha trazer livramento, salvação. Venha tirar as correntes, Senhor, de todo espírito que venha tentar acorrentar as vidas para que venha sofrer, ó Pai. Traga vida, o Senhor é vida e vida com abundância. O inimigo das nossas almas veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio trazer vida. E nós cremos em Ti, que o Senhor fará por todos que creem no Senhor. Em nome de Jesus, faça a Tua obra. Em nome de Jesus, fique conosco. E desde já eu te agradeço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graça e paz a todos. Ficam todos na santa paz do Senhor Jesus. Amém.